Shalom. Hoje eu quero falar com você sobre o que é fé, o que é ter fé. Nós somos salvos pela fé ou somos salvos pela lei? A palavra do Senhor vem nos dizer, lá em Mateus capítulo 19, versículo 16, um jovem rico apareceu ao Messias e disse: Bom mestre, que devo fazer para herdar a coroa da vida eterna? O Senhor disse a ele: Por que me chamas de bom, se há só um que é Deus? Ele disse àquele jovem: Guarda os mandamentos, guarda a lei. Porque o Senhor disse para aquele jovem guardar a lei? Porque na verdade aquele jovem já conhecia Deus. Ele já tinha aceitado Jesus. Então só lhe faltava guardar os mandamentos. Hoje o problema de muitas igrejas é que só se pregam a graça e se esquece de pregar a lei, de pregar a obediência. Porque se você é salvo pela graça, para que serve a lei? Por que nós não matamos? Por que nós não roubamos? Por que nós não vamos em carnaval ou em outros lugares errado? Por que nós não fazemos mal às pessoas? Por quê? Se você é salvo pela graça. Então eu posso matar, eu posso roubar, eu posso fazer coisas erradas porque simplesmente eu sou salvo pela graça? Não. A palavra do Senhor, ela nos ensina que nós temos que andar em obediência a Deus. Não que a lei ela venha te salvar, mas a lei é como um espelho, ela revela quem você é. A lei, ela revela as suas práticas. E através dos seus erros, você cai de joelho e pede perdão a Deus. E ali o Senhor, pela sua graça e misericórdia, ele vem e te salva. Mas nós vemos que aquele jovem rico, ele já tinha aceitado Jesus, mas lhe faltava obedecer à lei. Por isso que o Senhor disse a ele: guarda a lei, guarda os mandamentos. Muitos estão dentro da igreja, já aceitaram Jesus, já aceitaram estar com o Senhor, mas ainda não guardam a lei, não obedecem. Quantos irmãos não vivem uma vida errada aí fora? Quantos irmãos não vivem aí, não conversa com seu irmão, não fala com seu irmão? Muitos, porque não é da sua dominação, não saudam. E aí, como é que fica? Por isso que o Messias disse àquele jovem rico: guarda a lei. Não está te faltando nada? Não está te faltando você guardar a lei do Senhor? A palavra ela sempre vem a nos ensinar, tanto a graça como a lei. Para que nós venha receber a graça do Senhor, nós temos que andar em obediência. Você guarda a lei para ser salvo? Não, de maneira nenhuma. Você guarda a lei porque você já foi salvo. Então, quando você aceita o Messias como único salvador e mediador da sua vida, você já está salvo. Então, por que você guarda a lei? Por que você não mata? Por que você não rouba? Por que você não faz mal a ninguém? Porque você já está salvo. É para você permanecer salvo. Então, a lei, na verdade, é para você se manter salvo, porque você já é salvo. Então, você guardando a lei, você permanece salvo. Então, é por isso que nós temos que guardar a lei do Senhor. Muitos estão dentro da igreja, não guardam a lei, vivem uma vida de qualquer jeito. Às vezes, deve para um, deve para outro, vivem uma vida toda errada, em vez de chegar e acertar ali a sua conta, a sua dívida, conversar, ser honesto com aquela pessoa. Não. Muitos vivem uma vida de qualquer jeito, vivem uma vida de aparência. Então a verdade é, precisamos da lei para nos manter salvo. Porque se for firme e fiel até o fim, herdará a coroa da vida eterna, diz a palavra do Senhor. Não é simplesmente você estar salvo pela graça e você não obedecer à lei, você não será salvo pela graça. Porque quando você não obedece à lei de Deus, você anula a cruz. Porque se você não obedece, não há transgressão. O que é transgressão? Transgressão é quando você desobedece uma lei, a lei aqui da terra. Quando você tira a lei, o pregador, a pessoa que pregam que nós não estamos mais debaixo da lei, estamos só na graça, ele está fazendo de maneira errada, porque você tira a lei. Você tirando a lei, não há transgressão. E se não há transgressão, não há pecado.
A graça não te salva de nada. Ela não pode te salvar porque para que serve a graça se você não tem mais pecado? Você está anulando a cruz. Por que Cristo morreu? Para salvar você do quê? Se você não tem mais pecado. Então, se você tem pecado, é porque você está desobedecendo uma lei. Você está desobedecendo uma regra. E você pregando que não tem mais lei, você está anulando a cruz de Jesus. Para que ele morreu? Então ele morreu em vão por mim, por você? Não. A graça é para nos salvar, para nos redimir dos nossos pecados. Então, é como o espelho. O espelho, ele revela quem que você é, revela a tua natureza. Porque ela não te salva, mas ela te revela quem você é. E através de você obedecer a palavra do Senhor, andar nos caminhos do Senhor, aí sim você é salvo pela graça, é salvo pelo Messias, é salvo pelo Pai. E é só assim que nós seremos salvos, se nós for permanecer firme e fiel até o fim. Porque não basta crer também. Porque se você só crê, você não é salvo. Porque até os demônios crê e eles estremecem. Então, nós temos que entender que nós temos que andar em obediência à palavra de Deus, à palavra do Eterno. Aquele jovem rico já tinha aceitado já Jesus, tinha aceitado já estar na casa do Senhor, mas lhe faltava algo, que era obediência, obedecer os mandamentos, a lei. Por isso que Yeshua, Jesus, disse a ele, guarda os mandamentos, guarda a lei. Muitos de nós fazem isso. Às vezes estamos dentro da igreja, lá nós oramos, nós cantamos, mas aqui fora, às vezes nós sempre erramos. Nós deixa de guardar a lei do Senhor, deixa de guardar a lei do Eterno. Então lembre-se, para que eu e você possamos receber a graça do Senhor Jesus, nós temos que andar em obediência, não para ser salvo, mas para manter salvo, porque você já é salvo pela graça. Você já foi salvo. Somos salvos pela graça, mediante a fé. A fé vem de fidelidade. Fidelidade é ser fiel à palavra e os mandamentos do Eterno. Porque a lei do Eterno, ela é eterna. Ela não tem fim. Sempre nós temos que andar em obediência. Sempre tem uma escolha. Existe o mal, existe o bem. Existe a bênção e a maldição. Sempre há uma escolha. Escolha sempre fazer o bem. Escolha sempre fazer o certo. É guardando os mandamentos. E assim entra a graça ali e te resgata. E assim, se você for firme e fiel até o fim, herdará a coroa da vida eterna. Lembre-se disso. Não faça como muitos. Estão dentro da igreja. Já aceitou Jesus, mas na verdade não guarda os mandamentos. Pregam-se aí fora que nós não guardamos mais a lei de Moisés, a lei de Deus, porque estamos na graça. Se eu pregar isso depende das pessoas, ele vai entender que pode roubar, ele vai entender que pode matar, ele vai entender que pode prostituir. E ele vai saber que a graça simplesmente lhe salva. Se a graça salva ele, para que ele vai servir a Deus? Para que nós vamos vestir decente se eu sou salvo pela graça? Para que eu vou fazer as coisas certas se eu simplesmente já sou salvo pela graça? Não. O Senhor disse àquele jovem rico, guarda a lei. Não faça como muitos que estão dentro da igreja. Aquele que prega que nós não estamos mais debaixo da lei, somos salvos só pela graça, irmão, está pregando a verdadeira desgraça. Tome muito cuidado com o que você prega, com o que você fala. Porque nós somos salvos sim pela graça, mas mediante a fé vem de fidelidade, vem de ser fiel. Você não é salvo pela lei, mas a lei te mantém salvo, porque você já é salvo. Ao você receber o Messias como o único mediador e salvador da tua vida, você já está salvo em Cristo Jesus. Mas em andar em obediência, você tem que guardar a lei, guardar os mandamentos para permanecer na salvação. Se você não guardar os mandamentos, não guardar a lei, a graça, você anula a graça, você anula a cruz. O Messias morreu em vão por causa de você que prega essas coisas, que nós não estamos mais debaixo de lei. A lei é do Eterno, a lei é do Pai que criou todos os céus e todas as coisas. Lembre-se disso, você é salvo sim pela graça, mas tem que ter lei, tem que ter obediência. Há sempre uma escolha sempre pregar a verdade, falar o certo.
Não faça como muitos que estão dentro da igreja, já aceitou Jesus, mas não se pregam mais a lei de Deus, não se prega mais a lei do eterno, e assim nós estamos pregando a verdadeira desgraça. Tome muito cuidado. A graça e a lei, elas têm que andar junto. Precisamos da lei para que nós chegamos à graça, para que o Messias, para que a morte do Messias não seja em vão, para que a cruz não seja anulada. Vamos pregar a obediência aos mandamentos do Senhor, e assim você será salvo pela graça. Deus abençoe você por tudo, por essa palavra. Aprenda sempre a dizer a verdade, mesmo que isso não vai te trazer ali dinheiro, mesmo que isso não vai te trazer benefícios próprios, mas sempre prega a verdade. Porque muitas pessoas pregam coisas para ganhar coisas materiais. Fica só atrás das coisas materiais. Não, vamos pregar a verdade. Mesmo que você não lucre nada com isso, mas pregue a verdade. Porque o dever do Senhor, Ele veio nos ensinar a receber de graça e dar de graça. Pregue sempre a palavra do Senhor. Não importa se você hoje tem ou não tem, mas pregue o amor, pregue o verdadeiro evangelho. Deus abençoe você por tudo. Deus abençoe que o rosto dele venha resplandecer sobre você e que ele venha te trazer paz, venha te dar misericórdia. Deus abençoe você por tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito do Eterno. Amém.